Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, né? Aproveitar mais esse momento que a gente vem à Casa Espírita para a gente se fortalecer, para a gente aprender, né, sobre uma doutrina que com certeza faz toda a diferença na nossa vida, né? Nos ajuda, nos consola, nos esclarece. Então vamos aproveitar, né, essa oportunidade, fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, buscando entendimento, buscando compreensão para as leis de Deus, e que essa reunião possa transcorrer em clima de muita tranquilidade, de muita harmonia, que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada e inspirada, e que todos nós aqui presentes essa noite, encarnados, desencarnados, possamos aproveitar mais esse momento de aprendizado. Graças a Deus, e que assim seja. E Terezinha hoje falando sobre o Livro dos Espíritos, né, que é o aniversariante do mês. Boa noite a todos, né? Mais uma oportunidade da gente estudar. E como eu tinha falado aqui com Valéria, é o carro-chefe do mês, né? A gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos. E eu escolhi essa foto, né, com todas as obras básicas e outras que não básicas, mas complementares, como destaque o Livro dos Espíritos, porque foi a partir dele que todas as outras obras aconteceram, né? Então ele é o carro-chefe mesmo. Ele está na frente em destaque exatamente por essa razão. Em 18 de abril, comemoramos o aniversário de publicação de O Livro dos Espíritos, ocorrido no ano de 1857. E em 2008, graças a um projeto de lei, o dia 18 de abril passou a ser oficialmente o Dia Nacional do Espiritismo aqui no Brasil, né? O Dia do Espírita, enfim. É um projeto de lei que foi aprovado e também, além do Dia do Livro dos Espíritos, a gente comemora o Dia Nacional do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, ou seja, que ela é, né, o alicerce de todas as outras que sucederam. Codificada por Allan Kardec, publicada em 18 de abril de 1857. Obras básicas da codificação. Eu já trouxe esse esquema aqui em outro momento, mas eu acho sempre bom a gente recordar. Ela está no centro, né, a obra, o Livro dos Espíritos, e ele tem, né, como principal pergunta, quem sou? Né? Se a gente tivesse uma pergunta principal para ser respondida dentro do Livro dos Espíritos, seria quem sou? A segunda é o Livro dos Médiuns. E como tratar, né, da mediunidade tentar responder questões relacionadas à sensibilidade, ao que se sente. Então, a pergunta principal que se a gente poderia buscar resposta dentro do Livro dos Médiuns seria o que sinto, né? Entender as nossas sensações, nossos sentimentos. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira, que também tem sustentação em O Livro dos Espíritos. E aí a pergunta base seria, por que sofro? Né? Porque ali a gente vai entender a razão dos nossos sofrimentos. A quarta é o céu e o inferno. É para onde vou depois de que sair daqui. É a obra que tem como... Não é a única, mas é uma pergunta que é respondida ali, né? Para onde eu vou? Céu e inferno é sempre uma coisa que permearam as nossas perguntas e as nossas indagações ao longo de séculos e séculos, né? E a Gênese, que é a quinta, de onde vim. Gênese é a origem, de onde eu vim. Então, é um esquema bastante relevante em relação a compreender a sustentação de todas as obras que aconteceram a partir do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a pedra fundamental ou o marco inicial da codificação. Pedra fundamental é aquela que dá sustentação, né? E aí a gente começa o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo,
a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Foram nessa ordem, né, que as obras foram codificadas. E aí temos também o Livro dos Espíritos e o esquema da codificação espírita. A parte correspondente, todas as outras obras estão contidas dentro do Livro dos Espíritos. Elas apenas são, vamos dizer, ampliadas nas obras seguintes. Mas se a gente pegar e ler e ver com atenção, conforme esse quadro aqui nos mostra, tudo, né, a essência das 4 obras seguintes vão estar presente dentro do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns está contido no livro 2 do Livro dos Espíritos. O conteúdo abordado, principalmente no Livro dos Médiuns, está relacionado à parte experimental da doutrina e foi publicado em 1861. Portanto, 3 anos após... 4 anos, né? Porque 57, 4 anos depois. Em média, foram 3, 4 anos entre uma obra e outra publicada. O Evangelho segundo o Espiritismo está contido dentro do livro 3 do Livro dos Espíritos. Estuda, né, o conteúdo abordado, estudar as leis morais e a aplicação dos princípios da moral evangélica. Foi publicado em 1864, 3 anos após o Livro dos Médiuns. O Céu e o Inferno está contido no livro 4 do Livro dos Espíritos. Estuda os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros. Foi escrito em 1865. Esse aqui teve apenas 1 ano de diferença entre o Evangelho e o Céu e o Inferno. Foi um ano seguinte, foi publicado. A Gênese encontra-se em várias partes do Livro dos Espíritos, né? No livro 1, nos capítulos 2, 3 e 4, e no livro 2, nos capítulos 9, 10 e 11. E a Gênese trata dos problemas genésicos, né, originários, e da evolução da Terra. Foi escrito em 1868, 3 anos após o livro Céu e Inferno. A gente vê que numa questão de 11 anos... toda a codificação foi escrita, né? Que de 57 até 68, né, passaram-se 11 anos e todos os 5 livros, né, todas as 5 obras básicas foram escritas. Não tem a revista, nós estamos falando aqui da obra básica. E a gente vai ver que tem o que é o Espiritismo, que foi escrito em 1859, que a gente vai falar um pouquinho, que esse ano está fazendo 160 anos, que é uma obra introdutória e complementar. Não é básica, mas ela nos ajuda a compreender. Então, a gente vai ver que a produção do Allan Kardec, nesse período de 11 anos... né, contando ainda com a Revista Espírita, com Viagem, com toda a sua obra, foi assim algo inimaginável, foi algo muito grande mesmo. A publicação literária, né, da literatura espírita é muito grande. O Livro dos Espíritos, dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos foi o primeiro, reunindo os ensinos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. Então, né, ela é a obra fundamental de sustentação, porque a partir dela todas as outras se originaram, né? Ela como se fosse o tronco e as folhas, os galhos seriam as obras seguintes. Ele é o marco, né, o Livro dos Espíritos, é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade, desde 1857, data da primeira edição francesa. Então, é uma obra que veio para marcar, para ficar, e ela trouxe, né, uma mudança muito grande, profunda, em relação ao pensamento, em relação a Deus, em relação ao universo, em relação à vida, à morte, reencarnação. Então, ela é uma obra que repercutiu de forma avassaladora naqueles que se destinam a estudar, a ler. É um divisor de águas em relação
a religiosidade, a relação à concepção de universo, enfim, ela é uma obra, né, que nos amplia a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida e, consequentemente, ela, depois que você entra em contato com ela, você não tem mais como ser o mesmo, né? Eu falo que é um abrir de portas. Quando você abre a porta e você viu o que tem no cômodo da frente, ou na rua, em qualquer lugar, você não consegue apagar aquela imagem do que foi vista, né? Quando a porta está fechada, você não sabe o que tem do outro lado. A partir do momento que você abre uma porta e que você visualiza o que tem do outro lado da porta, você não consegue mais apagar aquilo da sua mente, a não ser que você tenha algum problema de ordem mental, né? Mas não conseguimos. E é dessa forma a doutrina espírita, é um abrir de portas em nossas vidas. Porque depois que você abre o livro, entra em contato com ela, né? E mesmo que a gente não consiga, né, que é o que a gente não consegue mesmo praticá-la na sua integridade, mas a gente não consegue mais ser o mesmo, né? A nossa visão de mundo, a nossa responsabilidade, de tudo que a gente atribui a culpa do outro, a gente já vê que não é mais assim. Então, é totalmente, vamos dizer assim, capacitadora, é totalmente uma obra que nos faz pensar e repensar a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa posição no mundo, o nosso estar no mundo. Não há como negar, né? E a partir desde 1857, que foi publicada a primeira edição, ela está aí, né, nos proporcionando cada dia mais, porque cada dia que se lê tem uma mensagem diferente, entende-se de forma mais aprofundada e é uma obra inesgotável em sua capacidade, né, de nos transmitir coisa e, principalmente, pela nossa evolução, vamos fazendo entendimentos ao longo do tempo de forma diferenciada, né? O Livro dos Espíritos, ainda falando sobre ele, estruturada em 4 partes e contendo 1018 perguntas formuladas pelo codificador, ou seja, por Allan Kardec, aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sob os aspectos científico, filosófico e religioso. Ou seja, em 1018 perguntas, né, o Kardec, que é o codificador, ele vai fazendo perguntas e esses espíritos, né, superiores vão dando respostas que hoje, né, são os nossos nortes, nossas orientações. Essas respostas formuladas com lógica e também perguntas de forma lógica e racional, ainda, né, depois de 162 anos, continuam atuais, e mais que isso, muitas delas ainda nós não temos condições de compreendê-la na sua integridade, né, porque ainda estamos a caminho, né, estamos evoluindo de forma gradativa. Por isso, cada vez que lemos, a gente, né, essa semana mesmo, a gente se deparou com essa situação, né, Valéria? Aqui no estudo, eu falei, gente, eu nunca li isso. Mas claro que eu já li. Mas o entendimento que eu tive naquele momento estava muito além do que eu tinha anteriormente, né? Não que eu tenha evoluído tanto, mas a percepção muda, né? O sentimento muda. De repente, até a sua sintonia no momento da leitura faz com que você perceba o conteúdo de forma diferenciada. Independentemente de crença ou convicção religiosa, a leitura de O Livro dos Espíritos será de imenso valor para todos, porque contém os princípios da doutrina espírita, trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, de suas relações com os homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade, de assuntos de interesse geral e da atualidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores,
com o concurso de diversos médios, ou seja, com a colaboração de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, é uma obra que toda pessoa que realmente se interessa por religião, se interessa por filosofia, por ciência, independente de abraçar ou não a doutrina espírita, mas aí é claro que eu acho que depois da leitura vai se abraçar, ela é imprescindível, porque ela trata de todas essas questões, né, de Deus, leis morais, da vida presente, da vida futura, do passado, enfim, de tantos assuntos atuais e também de interesse geral, que é uma obra imprescindível. Eu acredito que toda pessoa que fizesse um curso de teologia, ele teria que ter, né? Aliás, um curso de teologia sério, seja ele de qualquer coisa, tem que se estudar todas as religiões, para que você faça a opção, que você conheça para você saber se realmente aquilo que você escolheu é adequado ou não. Eu conheço várias pessoas, né, que fizeram curso de teologia, né, e cada um entrou, ou seja, pela católica ou pela evangélica, enfim. Ele entra, mas quando ele se depara com o estudo de determinadas religiões, ele faz opções contrárias, porque quando tem um curso de teologia sério, que estuda com profundidade as religiões, né, as pessoas começam a perceber que aquilo que há, né, os dogmas da religião que ele entrou para o curso, né, que ele acreditava, ele entra em choque e ele altera o seu percurso. Eu conheço várias pessoas que aconteceram dessa forma, né, que acabaram por não seguir, né, ele terminou o curso de teologia, mas com uma visão diferenciada e já não acredita, não, vamos dizer, não segue a religião inicial que ele tinha. Não quer dizer que tenha sido transformado no espírita, em outras, né? Porque quando vai se conhecendo determinados dogmas, determinados ensinamentos de outras religiões, você vai confrontando e vai, com certeza, fazendo opções diversas, né? A gente, quando olha o Santo Agostinho, que ele é universal. O estudo do Santo Agostinho, ele é feito dentro da Igreja Católica, né, da teologia católica, da teologia evangélica. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver, porque a verdade é universal. O que foi dito por ele, né, quando a gente vai no estudo da filosofia, isso independente da religiosidade, a gente vai ver que Santo Agostinho está lá. Porque o que ele dizia era um ensinamento que tinha fundamento, que tinha verdades que são permanentes, né? E aí é isso daí. O livro dos Espíritos está aí não somente para os espíritas, mas para todos aqueles que se interessam e queiram conhecer religiosidade, religião, ciência e filosofia, né? O que é o espiritismo, né? A doutrina espírita tem como base o principal livro dos Espíritos, a primeira obra, mas ele tem vamos dizer assim, uma coletânea de 5 livros, né? E aí, o que é o Espiritismo? Essa doutrina que vem aí sendo divulgada através da obra de Allan Kardec, né, codificada por ele. É uma doutrina revelada pelos espíritos superiores, através de médiuns e organizada, ou seja, codificada por um educador francês conhecido como Allan Kardec. Foi publicada em 18 de abril de 1857. Surgiu, pois, na França há 162 anos. O Espiritismo é ciência. Por quê? Porque estuda à luz da razão e de critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Não existe o sobrenatural no espiritismo. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. São, portanto, de ordem natural. Então, o espiritismo é ciência porque ele estuda à luz da razão, né, através de critérios científicos, os fenômenos mediúnicos. É aí que está
a parte científica da religião, aliás, do espiritismo, contida dentro do Livro dos Médiuns. Vai tratar de todos os fenômenos, por mais estranho que eles nos pareçam, vai haver uma explicação. Às vezes, nosso entendimento não permite explicar simplesmente, mas com certeza, espíritos mais evoluídos, espíritos superiores, e aqueles que tenham maior conhecimento, vão encontrar dentro do Livro dos Médiuns explicações para tais fenômenos. O espiritismo é filosofia, porque a partir dos fenômenos espíritas, dá uma interpretação de vida, respondendo questões como: de onde viemos? O que fazemos no mundo? Para onde vamos após a morte? Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Então, toda e qualquer doutrina, né, seja ela religiosa ou não, mas que dá, né, que nos apresenta concepções de vida, de mundo, é chamado, né, ele tem caracteres filosóficos. E a própria filosofia em si, como ciência, né, fora da religiosidade, ela nos dá essa interpretação da vida, nos faz conceber, né, o mundo, compreender, refletir, pensar. Basta a gente pensar e pegar aí Sócrates, Platão, né, que independente da religiosidade, eles nos passa, né, ensinamentos que nos fazem perceber o mundo, a forma do certo, do errado, do bem e do mal. E muito da doutrina espírita a gente vai encontrar, principalmente lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, referência a esses filósofos anteriores ao Cristo, né, e que muito contribuíram para o pensamento, né, para o desenvolvimento do pensamento humano. Porque quando a doutrina espírita, né, foi codificada, já existiam pessoas anteriores, estudiosos anteriores, que já faziam questionamento sobre a vida, né, já se questionavam, já paravam para refletir. A filosofia nasceu exatamente disso, desse pensamento, dessa parada para refletir sobre o mundo, sobre a vida, né? O espiritismo é religião, porque tem por finalidade a transformação moral do homem, retoma os ensinamentos de Jesus e orienta para que esses sejam aplicados diariamente. Faz reviver o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. O espiritismo, ele não veio, né, contrariar os ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, ele veio ampliar, ele veio o quê? Nos mostrar com maior clareza. Porque na época que o Cristo aqui esteve, que deixou a sua mensagem, nós ainda não tínhamos condições de compreender na íntegra, né? Até hoje ainda não temos, os seus ensinamentos. Então é a terceira revelação. A primeira foi Moisés, né, que ainda era, vamos dizer assim, pautada muito no Deus castigo, né? Aquele ensinamento ainda que nos trazia, né, uma concepção de medo, de castigo, vamos dizer assim, do olho por olho, do dente por dente, né? Porque ainda estávamos primitivamente muito espiritualmente muito atrasados. Nós, aos poucos, fomos avançando e veio a segunda revelação, que é o Cristo, que aí já não vai mais, né, na temerosidade, já entra com a lei do amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E ainda assim, muito dos ensinamentos que ele deixou através das parábolas, nós não conseguimos entender. Mas ele prometeu que viria o Consolador prometido, que no caso é a terceira revelação, né? E que está aí à nossa disposição para estudarmos e aprendermos e colocarmos em prática. Princípios básicos do Espiritismo: existência de Deus. Isso é né, toda religião
praticamente, a religião cristã, ela tem como princípio essa existência de Deus. Deus existe, é a origem de tudo, é o Criador, causa primária de todas as coisas. É a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação possa imaginar, e muito mais. Não podemos conhecer sua natureza porque somos imperfeitos. Como uma inteligência limitada e imperfeita como a nossa, poderia abranger o conhecimento ilimitado e perfeito que é Deus. Como? Né? Então, muito ainda temos que aprender para compreender essa natureza perfeita da divindade. A gente está muito aquém ainda, né? A gente fica no caso da suposição, né? Do imaginário, porque a nossa imperfeição não nos permite entender a íntegra de Deus, né? O todo. E esses são os princípios, né? São 5, o primeiro deles é a existência de Deus. O segundo é a imortalidade da alma, que também grande parte das religiões acredita nela, né? O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espírito, já existimos antes da atual encarnação e continuaremos a existir depois da nossa morte física. Desencarnados, voltaremos para o plano espiritual, de onde viemos para aqui ocuparmos um corpo físico, né? Então, imortalidade da alma é um princípio que muito, vamos dizer assim, nos conforta, porque sabemos, né, que hoje estamos aqui, vamos em algum momento deixar esse corpo físico, vamos ao plano espiritual, mas retornaremos para nos aperfeiçoar. Então, isso nos alenta, né? Bastante por sabermos que somos imortais. Mas também nos imprime maiores responsabilidade. Porque sabemos que o que fizermos, teremos de bom, automaticamente vai contar nos nossos créditos espirituais. Mas o que fizermos de errado entrará na conta dos débitos e com certeza em algum momento a gente vai ter que pagar essa dívida, né? E aí, por a alma ser imortal, ir e vir, aparece a reencarnação, né? A terceiro princípio, que é o seguinte: somos criados simples, né? Como espírito, somos criados simples e ignorantes. O espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Quando nós fomos criados, éramos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber, de ignorar. E nós é que vamos decidir e criar o nosso destino, de acordo com as nossas ações. Ele é dotado, né, o espírito, dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa capacidade vai se ampliando à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, adquirindo mais saberes em relação à vida, né? Em relação ao modo de se portar no mundo. E automaticamente, quanto mais conhecemos, mais responsabilidades temos sobre nossas ações. Assim, né, a partir da opção de escolher entre o bem e o mal, assim né, o espírito tem oportunidade de evoluir, aperfeiçoar-se. Essa evolução requer aprendizado que o espírito só pode alcançá-la encarnando e reencarnando quantas vezes forem necessário. Isso inicialmente. Depois, né, o início para a gente adquirir esse livre-arbítrio, esse discernimento entre certo, errado, o bem e o mal, esse progresso inicial, ele é alcançado através da encarnação e reencarnação. À medida, né, que nós vamos evoluindo, não quer dizer que a gente vai ter necessidade de reencarnar sempre, pelo menos no planeta Terra. A gente pode reencarnar em outros planetas, de acordo com a nossa evolução, né? Então, essa evolução requer aprendizado que o espírito só pode alcançá-la encarnando e reencarnando, quantas vezes foram necessárias
para adquirir mais conhecimentos através das múltiplas experiências de vida. Essas múltiplas experiências de vida são exatamente passar pelo processo da diversidade. Ora, vivermos condições, vamos dizer, de ricos, ora de pobre, ora encarnados em corpos masculinos, ora em corpos femininos, ora, tendo uma posição social mais avantajada, outras não, e aí vai sendo de acordo com os nossos méritos, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as provas e expiações pelas quais temos que passar. Não há um critério único, uma caixinha que todos passam da mesma maneira, porque esse processo evolutivo, cada um de nós faz de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a nossa evolução. Então, cada um de nós tem um percurso diferente, mas a chegada, com certeza, vai ser única. Vai ser a evolução, vai ser a perfeição. O caminho traçado pode ser diferente, mas a chegada é única. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos estão por toda parte, Não adianta a gente falar, vou fechar a casa, eu vou apagar a luz para o espírito não me ver, para não ver o espírito. Não adianta. Eu não vou ali, eu não vou no cemitério, eu não vou ali, eu não vou aqui, eu não vou naquela casa ali que morreu gente, porque pode ter. Não adianta. Espírito está em todo lugar. Mais desencarnado do que encarnado. Com certeza. A multidão de desencarnados é muito maior. Então, os espíritos estão por toda parte. Geralmente, os mais imperfeitos estão junto de nós, por causa de nossas imperfeições. Quanto mais evoluirmos, mais atrairemos espíritos superiores, ou espíritos mais aperfeiçoados, melhor dizendo. Quanto mais a gente incorrer em erros, mais a gente vai atrair para junto de nós espíritos similares às nossas ações, aos nossos pensamentos, e aí cada um de nós atrai de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com a nossa sintonia. Eles agem, os espíritos, agem sobre nós, mas essa ação é quase que restrita ao pensamento, Para isso, eles precisam de pessoas que lhes ofereçam recursos para estabelecer as comunicações. Essas pessoas são chamadas de médiuns. Através do médium, o espírito desencarnado pode comunicar-se, se quiser e se puder. Porque nem às vezes quer e não pode, e às vezes pode e não quer. Vai depender. Ele tem livre-arbítrio tanto como nós. Ele só não tem um corpo físico. Mas o espírito tem o livre-arbítrio desencarnado de comunicar-se ou não. Agora, nós atraímos, mas nós não podemos culpá-los das nossas ações indevidas. Nós temos responsabilidade sobre as nossas ações. Se estamos num grau de sintonia inferior e atraímos espíritos inferiores, logicamente, não vamos atrair espíritos perfeitos, e nesse período a gente comete um desatino, um ato, vamos dizer assim, desagradável, mas a responsabilidade é nossa. Não temos que atribuir a ninguém, e nem espírito desencarnado, a responsabilidade sobre as nossas ações, sobre os nossos defeitos, sobre as nossas dificuldades. Isso tudo é de responsabilidade de cada um de nós, Da mesma maneira que eles têm o livre-arbítrio, nós também temos. E o quinto, a pluralidade dos mundos habitados, Porque não é só o planeta Terra que é habitado. E isso está provado pela ciência, a todo momento a gente ouve falar sobre isso, a gente vê reportagens sobre esse assunto. O homem terreno está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. E nós nos achamos, a última bolacha do pacote, Mas longe estamos muito ainda de sermos os primeiros em inteligência. Imaginar que só a Terra tem o privilégio de ser habitada é muito orgulho e vaidade. Acreditar que os seres vivos estejam restritos apenas ao ponto que habitamos no universo é pôr em dúvida a sabedoria divina,
que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de simplesmente agradar os nossos olhos, né? Somente para contemplarmos, né, o céu, o infinito. Deus não cria nada para que seja inútil, né? Ele não faria isso com certeza, né? Criar todo esse universo maravilhoso que aí está, simplesmente para agradar os nossos olhos. Ele é muito mais, tem muito mais finalidade a sua criação. Legitimidade de O Livro dos Espíritos, né? O que nos dá essa segurança de ser legítimo? Escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, ou seja, que estão fora de suspeitas, né? Tanto do ponto de vista moral, quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Então, a escolha, né, desses colaboradores pelos quais vieram a mensagem, eles fogem todo tipo de suspeita, porque eram pessoas médios altamente moralizados, né? E a pureza das faculdades da assistência espiritual que eles tiveram era muito grande e era colocada muito, muito, muito acima do nosso entendimento, né? Da nossa, vamos dizer assim, não só da nossa inteligência, mas também da nossa capacidade hoje de colocar isso em questionamento, porque eram realmente pessoas preparadas, tanto o codificador, quanto os espíritos superiores que orientaram, quanto essas médios que foram escolhidas, e principalmente nas mais tenras idades ainda, que estavam, né, como é que vamos dizer assim, não estavam ainda, são sujeitas a essas questões mundanas. E mais que isso, algumas delas eram de outras religiões, né? Que eram evangélicas. Então, as irmãs Fox, elas eram evangélicas. Então, você vê que a questão da mediunidade não está relacionada à religião, isso é o primeiro fato, e que está sob suspeita porque era totalmente oposto aos princípios da religião que elas seguiam, né? Então, você vê que o quanto isso daí dá a credibilidade à obra. Análise rigorosa das comunicações, do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Foi confrontado, né? Essa comunicação, esses princípios, vamos dizer, esses ensinamentos, eles foram confrontados com as verdades científicas. E o Allan Kardec era altamente preparado para isso, porque ele dominava um leque, né, de ciências, uma série de conhecimentos acadêmicos que lhe dava, né, suporte para fazer esse confronto entre o que vinha em termos de comunicação mediúnica, em termos de comunicação dos espíritos, e a ciência a qual ele se aplicou ao longo de toda a sua vida, né? Ele dominava um universo científico muito grande. Ele tinha conhecimento na área de álgebra, matemática, cálculo, ele era muitas línguas que eu não me recordo ao certo, a quantidade, assim, o universo linguístico dele era imenso. Então, quer dizer, ele tinha um nível de conhecimento muito amplo, que ele podia ir confrontando e filtrando essas comunicações, comparando e automaticamente selecionando aquilo que estava em desacordo com as verdades científicas. Controle dos espíritos comunicantes, através da coerência de suas comunicações e do teor de sua linguagem. Um dos primeiros requisitos, né, que a gente tem que levar em consideração numa comunicação é o tipo de linguagem utilizada. É uma linguagem que não é uma linguagem chula, que é uma linguagem coerente, em que o texto falado ou escrito, né, seja na comunicação, ela pode ser escrita ou falada, ele tem que ter coerência e, mais que isso, o teor, a temática, tem razão de ser, é lógica, é racional o que está sendo dito?
Porque quantas vezes a gente escuta, né? A gente nem está nesse nível, e a gente escuta alguém contando alguma coisa, de imediato a gente faz, não tem a menor credibilidade. A gente, pela forma que o indivíduo vai conduzir no assunto, a gente diz, isso aí é pura vantagem, isso aí não tem, não tem razão de ser. A gente mesmo já faz aquele, e nem estamos preparados para isso, né? A gente já faz, fulano está falando aí, não tem a menor credibilidade do que ele está dizendo. A gente já faz essa seleção automaticamente, né? E imagina alguém que teve esse preparo, que toda essa ajuda espiritual. Então, esse teor, a como, os assuntos que foram tratados, com a seriedade como foi tratado, e o uso da linguagem extremamente apurada, simples, objetiva, clara, que não nos deixa dúvida, não nos deixa interrogações, é um dos critérios que a gente pode dizer dessa legitimidade que tem o Livro dos Espíritos. Consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médios diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Médios diferentes em várias partes do planeta falaram, né, deram comunicações sobre um mesmo assunto, de uma mesma maneira, em diferentes pontos do universo. Então, não há como a gente duvidar, né, da legitimidade do livro. Mais sobre a doutrina espírita. O espiritismo não é uma religião organizada dentro de uma estrutura clerical, ou seja, não possui sacerdotes nem chefes religiosos. Nesse sentido, ele é profundamente diferente das religiões tradicionais. Quem tem chefe para a gente é índio, né? Não tem templos suntuosos, palacetes, né, cheios de ouro, de pedras preciosas. Não adota cerimônias de espécie alguma, como batismo, crisma, casamentos, parará, 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 né? Todas essas cerimônias não fazem parte da verdadeira doutrina espírita, né? Não tem rituais, nem velas, nem vestes especiais, nem qualquer simbologia. Não adota ornamentação para cultos, nem gestos de reverência, nem sinais cabalísticos, nem benzimentos, nem talismãs, nem defumadores, nem cânticos cerimoniosos, nem bebida, nem oferendas. Tudo que oferece isso daí não é o verdadeiro espiritismo, né? Ele pode até ter, vamos dizer assim, espiritualista, mas não espiritismo. O culto espírita, culto quer dizer o louvor, né? Vamos dizer, a arte de louvar, de adorar, né, a Deus e tudo mais, é feito no próprio coração. O louvor espírita no coração. É o culto do sentimento puro, do amor ao semelhante, do trabalho, né, do constante em favor do próximo. Esse é o verdadeiro louvor do espírita. Somente o pensamento equilibrado no bem e a prática das boas ações nos liga a Deus e nos fazem seus verdadeiros oradores. Não adianta, né, a gente vê determinadas religiões que gritam, que caem, que fazem isso, né, e glória, e faz aquilo, e bate palma, e levanta, suspende, vai não sei o quê. Isso daí não nos liga a Deus. Somente o pensamento equilibrado no bem e a prática das boas ações. O Espiritismo nos ensina a seguir os ensinamentos de Jesus, na sua simplicidade e sinceridade, sem luxo, sem convenções sociais, sem pompas, sem grandezas, pois como nos recomendou o Mestre, Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Primeira revelação Moisés, segunda Jesus, e ele disse que nos enviaria o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. O conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida,
explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar a reforma íntima que nos aproxima de Deus. É o que eu falei da porta, né? Quando a gente conhece, a gente abre a porta, viu o que tem lá, a gente faz essa comparação, né, com a doutrina espírita. A partir do momento que a gente tem esse contato com a doutrina espírita, a gente sente na obrigação de se reformar intimamente. Por quê? Ela nos abre o entendimento, a nossa visão de mundo, a nossa visão em relação à nossa vida, em relação ao nosso progresso espiritual. E aí é um convite que mesmo que a gente não aceite de imediato, mas ele fica sempre batendo na nossa cabeça, né? Depois que você entra em contato, você não tem como mais, porque aquelas interrogações ficam e o convite está sempre ali em aberto, e vai chegar um momento que a gente vai ver que tem que fazer diferente do que a gente está fazendo. E aí a gente se propõe a fazer essa reforma íntima. Eu sei que a gente, né, vai fazendo aos pouquinhos, de uma forma bem vagarosa, mas é um compromisso que a gente assume com a gente mesmo a partir do momento que a gente entra em contato com esses ensinamentos. A doutrina espírita nos alerta sobre as mistificações e os falsos médiuns que tentam iludir aos menos avisados para obter vantagens materiais. Então, a doutrina espírita, a gente pegar lá o livro dos médiuns, a gente vai ver muitos alertas em relação a isso. As pessoas, né, que ainda não conseguiram compreender a íntegra da doutrina, e o uso de mistificações, de falsos médiuns, que às vezes até tem a mediunidade, mas você não precisa ser espírita para ser médium, você pode, né? Aliás, são poucos, a maioria, né? Todos somos médiuns e poucos são os espíritas. E aí muitos utilizam de má fé dessa mediunidade, né? E na tentativa de iludir, tirar vantagens materiais. Então, a doutrina espírita está aí para nos alertar sobre essa questão. Ainda sobre a doutrina espírita, ela responde questões fundamentais de nossas vidas, como: quem sou eu? Antes de nascer, quem eu era? Depois da morte, quem serei? Por que estou neste mundo? Por que umas pessoas sofrem mais do que as outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns cegos, aleijados, idiotas, etc., enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis? Por que uns que são maus sofrem menos que outros que são bons? O porquê da desigualdade entre as pessoas, a causa de tanta tristeza, sofrimento e desgraça no mundo e de sortes tão diferentes. Ele nos responde tudo isso. Basta a gente parar, pensar. Quando a gente dorme, a gente tem contato, a gente tem, pelos nossos defeitos, a gente consegue imaginar, não com certeza, mas pelo menos a gente ter noção de quem a gente foi. Se a gente, principalmente pelos nossos defeitos. As nossas qualidades não nos orientam muito nesse sentido, mas os nossos defeitos nos dão com certeza nos dão bastante indícios de quem fomos, né? No sentido assim de, se não exatamente a personagem, né? Não é isso, mas a gente tem a ideia de que a gente não foi melhor do que a gente é. Isso com certeza, né? Perguntas como estas que fazemos a nós mesmos, ao nos deparar com as desigualdades, a doutrina espírita nos responde de forma lógica e racional ao admitir o processo reencarnatório. Ou seja, quando nós temos conhecimento, nós assimilamos essa ideia do processo reencarnatório, a gente com certeza sabe, né, que a gente está aqui cumprindo com obrigações que deixaram de ser cumpridas em outro momento e que a gente tem a responsabilidade de cumpri-las da melhor maneira possível para que em futuras reencarnações a gente não tenha que passar
pelos mesmos problemas que a gente passa hoje, né? E se a gente passa e a gente acredita que Deus é justiça, amor, que Ele é um ser que não toma partido, né? Com certeza o que estamos passando, as dificuldades que estamos enfrentando, são méritos de problemas anteriores que a gente adquiriu e que não conseguiu realizar de forma satisfatória em outras vidas. Por isso temos o compromisso de fazer bem feito, para que a gente não tenha que refazer essas mesmas lições nas encarnações seguintes. Máximas encontradas na doutrina espírita: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, né? O processo reencarnatório. Nascer, morrer o corpo físico, né? Renascer, ou seja, adquirir outro corpo físico para a gente desenvolver-se, né? Progredir, e sempre progredindo é a lei. Nós podemos estagnar, mas não retroagimos. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, fé que não sofre abalo é aquela que pode encarar, né, a razão, a ciência, os conhecimentos, a verdade em qualquer tempo. Isso é inabalável, que não muda, porque a lei de Deus é única e imutável, né? Ela não muda. O universo se define por uma tríade, por 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Essas 3 coisas são o princípio de tudo o que existe. A trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Tudo está, né? Aí o universo está constituído desses 3 elementos. Não há efeito sem causa. Para que ocorra um efeito, é necessário ter uma causa inicial. O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Só vamos nos melhorar a partir do momento que nos conhecer, saber onde estamos errando, saber o que temos que fazer diferente para mudar o trajeto. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é o Espiritismo? Aí eu trouxe esse trechinho, né? Porque esse ano não é obra básica, é uma obra complementar ou introdutória, né? Ela foi escrita logo a seguir do Livro dos Espíritos, mas é uma obra que, para quem está iniciando os estudos espíritas, ela é bastante orientadora, porque ela é tipo um resumo. E esse ano ela está completando 160 anos, que ela foi escrita em 1859. Logo a seguir, depois da publicação do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec escreveu, né, vamos dizer assim, essa obra que serve como um norteador, como uma complementação, uma ajuda, um esclarecimento, né, inicial para o entendimento, principalmente das leituras dos iniciantes no estudo da doutrina espírita. Então, eu achei importante trazer para a gente falar sobre isso, né? Foi escrito em 1859, né, 2019, são 160 anos da obra O que é o Espiritismo. Não é obra básica, é uma obra introdutória ou complementar da doutrina espírita. Né, é assim que é classificada. Escrita por Allan Kardec, publicada em 1859. E aí o que é o Espiritismo, não é a doutrina, mas essa obra, o que é o Espiritismo, essa obra, o que ela trata? Obra sempre atual, útil aos adeptos da doutrina espírita, como também aqueles que desejam conhecer a natureza do Espiritismo e a definição de seus pontos fundamentais. A obra traz os pontos fundamentais ali da doutrina. A lógica e o bom senso de Allan Kardec aí se evidenciam, desconcertando os negativistas e clareando as indagações dos que acreditam e aspiram à vida superior. Então, às vezes, a pessoa, né, quer ter vamos dizer assim, um conhecimento anterior para pegar a obra, é
uma obra, a obra do Livro dos Espíritos, é recomendável que leia, porque é como se fosse assim, um resumo, ele apresenta os principais aspectos, né? Divide-se em 3 capítulos. O primeiro sobre a forma de diálogos com um crítico, um cético e um padre. Traz resposta àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina, bem como apropriadas refutações aos seus contraditores. O segundo capítulo expõe partes da ciência prática e experimental, caracterizando como um resumo de O Livro dos Médiuns. Então, a primeira parte seria ali apresentando os princípios básicos da doutrina. O segundo, ela estaria tratando mais da parte da ciência e da prática experimental. E o terceiro capítulo é publicado, né, o resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. Contém também alguns, né, a maioria deles contém, no início, pelo menos o inicial tem, a biografia de Allan Kardec, que foi escrita por Henri Saussure. Tá? Então, esse daí são, assim, para quem está iniciando, e como ele está fazendo 160 anos, eu achei importante ressaltar, porque é importante a gente ter já esse conhecimento inicial, tipo, vamos dizer assim, um resumo, para a gente depois ir entendendo com maior clareza as obras seguintes, né? Missão dos Espíritas. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Sacrifício aqui como mudança, transformação. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregai. É uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o trecho do item 4, eu não tirei na íntegra, né? Então, o espírita, ele tem como principal missão, né, é falar sobre a doutrina espírita. Então, nada mais oportuno que no período, né, a gente tem que falar sempre, mas principalmente nesse mês que a gente comemora o mês do livro, né, do Livro dos Espíritos, a gente tem que agarrar essa missão, né, com fervor, de defendê-lo, de fazê-lo conhecido, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, enfim, seja onde quer que a gente esteja, a gente tem que divulgá-lo, né? É lógico que a gente não vai pegar um livro e vai ler na sua íntegra, né? Porque ninguém vai ter paciência para nos ouvir. Mas semeando, né? Como diz aqui, ó, os esforços incessantes da enxada e do arado. Ou seja, a gente vai jogando sementinhas, né, ao longo do tempo, e essas sementinhas, com o tempo, mesmo que elas não nasçam de imediato, né, elas não florifiquem, não frutifiquem, mas ficam sempre as pulguinhas atrás da orelha, que ao longo do tempo as pessoas vão vir perguntando e vão se interessando. Então, de vez em quando, a gente joga uma mensagem, a gente joga uma defesa de uma ideia, de uma questão de posicionamento, né? Quando a gente tem um assunto, tem uma oportunidade de falar sobre uma temática, e, por exemplo, muito surge sobre pena de morte no período de violência, como agora, né? Que sempre teve, mas que é muito divulgada nas mídias, e que muitas pessoas defendem ao nosso redor, principalmente no trabalho, a questão da pena de morte, e a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, sem falar no espiritismo diretamente. A gente não precisa falar que é espírita, mas é o nosso posicionamento, a nossa forma de perceber, de entender a questão da pena de morte. As pessoas, às vezes,
dão aquela parada e pensar. Então é essa aí a nossa missão, né? De jogando sementinhas ao longo do tempo, dessas mensagens, dessas pequenas, né? Pequenas e grandes, né? Pequenas no tamanho, mas grandes no seu significado, verdades que afloram e que nos faz pensar. E isso é o nosso papel enquanto espírita, né? Muita paz para todos, que Deus possa nos dar uma semana de muita luz, de muita compreensão, de muito entendimento para colocar em prática essa grandiosa missão que nós abraçamos, que é a missão de ser espíritas, né? E como isso, né? Como seguidores, como aqueles que abraçam essa doutrina, que a gente possa fazê-la frutificar primeiramente em nós mesmos, para que a gente possa gerar frutos no próximo. Muita paz e que Deus nos abençoe.